Conseguimos. Entramos. Tem umas coisas que a gente não explica, né? Não, a tecnologia não é explicável, pelo menos não para o nosso cérebro. Exatamente. Mas, gente, Claudinha, seja muito bem-vinda. Quero muito agradecer, né? Já tive a oportunidade de falar isso para você, que peraí que a Maria tá falando aqui comigo que é só para eu fixar Rafaela, Claudinha Lisboa. Muito bom. Tá o tema aqui, gente, ó. Raciocínio clínico na interpretação da avaliação fonoaudiológica. Tema de extrema relevância, né, Claudinha? Super importante, super relevante, sempre atual, né? Acho que é uma das temáticas que dentro da fonoaudiologia, tanto para quem trabalha clínica quanto educacional, sempre é muito citado, muito lembrado. Isso. Então, gente, olha, eu tô tentando fixar aqui, não é a primeira vez que eu não consigo. O tema. Eu clico e não. Se me dá essa opção. Ah, gente. Para mim é que ele só tá passando. Vendo e aprendendo, né, Aê! gente? Então, aprendendo, é isso aí. Eu quero agradecer a Claudinha e dizer que é um prazer, Cláudia, poder conversar com você sobre esse assunto na sua primeira live, né? Estreando as lives com Thaís. E aí, assim, dizer que é um prazer realmente poder conversar com você, que é uma profissional de excelência, né? E que tem muito a contribuir para a fonoaudiologia educacional, né? E conosco, profissionais. E aí, por que eu pensei nesse assunto? Na verdade, eu acho que a maior dificuldade que o profissional acaba tendo, eu vou já apresentar a Claudinha, mas assim, a gente iniciando o assunto, eu acho que a maior dificuldade que o profissional tem é exatamente montar o quebra-cabeça de uma avaliação, né, Claudinha? E aí, por isso a ideia e de conversar com você, né, que é fonoaudióloga, que é docente do Departamento de Formação Específica de Fonoaudiologia da Universidade Federal Fluminense, né, da UF, campus lá de Nova Friburgo. É doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp de Marília, São Paulo. Tem pós-doutorado em Fonoaudiologia pelo Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia também da Unesp de Marília e atua super atuante na área da linguagem infantil, com um enfoque na linguagem escrita, fonoaudiologia educacional, com pesquisas e vasta publicação aí na área, né, Claudinha? E, gente, para quem não conhece, Claudinha é autora dos protocolos que a gente vai mencionar bastante aqui, que são os protocolos de avaliação cognitivo-linguísticos e de intervenção, que a gente super conhece na prática, a gente vai falar deles um pouquinho, que são programas extremamente utilizados, não só as avaliações, né, Claudinha, mas os programas de intervenção são muito usados, são citados na literatura por outros trabalhos, né? E eu acredito realmente que a gente vai contribuir bastante nesse momento aí com todos esses profissionais que estão chegando para conversar aqui com a gente. Pessoal, quem tiver pergunta, já tem uma pergunta na caixinha, mas quem tiver pergunta, eu vou pedir que envie na caixinha, que é para a gente poder se organizar, porque nem sempre o nosso rastreio visual é tão competente assim, né? De falar e ler ao mesmo tempo e administrar. Atenção dividida o tempo todo. O tempo todo. A Marcinha Botelho está colocando aqui que o mais importante é que é uma das profissionais mais generosas que ela conhece. Eu também. Oh, que linda! Beijo, Márcia. Então vamos começar. Aqui. Obrigada. Vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, obrigada, Thaís. Podemos? Podemos? Te agradeço imenso
Acho que é uma oportunidade muito legal da gente poder compartilhar um pouquinho, né? Minha primeira live, mas eu já tenho acompanhado várias outras e sei o quanto é bacana a gente conseguir se atualizar. É um bate-papo, porém é um bate-papo informativo, né? Então, acho que a ideia, a proposta é muito rica, muito válida. Né? E por isso eu não tive como recusar o convite, além de ser um prazer conversar com você, que eu sei que é uma profissional que está na área, que batalha, que corre atrás, né? E que está fazendo todo esse movimento de divulgação hoje dentro da fonoaudiologia, dentro da área de linguagem, linguagem escrita, né? Fonoaudiologia educacional. Então, para mim é um prazer imenso poder estar aqui e contribuir um pouquinho com o que eu sei, né? Poder dividir um pouquinho o que eu sei. Muito bom. Então vamos lá, Claudinha. A gente vê muito esse termo, né? Habilidades cognitivo-linguísticas, aspectos cognitivo-linguísticos. Eu acho importante, primeiro, a gente explicar, né? A gente não, você, né? Explicar o que são essas habilidades cognitivo-linguísticas e como que elas se relacionam. Fantástico. Acho que é super pertinente a gente entender o que são esses aspectos cognitivo-linguísticos relacionados ao processo de aprendizagem, né? Então, a gente tem a perspectiva cognitivo-linguística, ela está em vários aspectos do nosso dia a dia, da nossa convivência, enfim, mas dentro da aprendizagem, ela tem um significado especial. E esse aspecto é um aspecto que é muito citado, então, sempre que a gente lê algum livro que é específico de linguagem infantil, né, com enfoque em linguagem escrita ou em âmbito educacional, a gente ouve aspecto cognitivo-linguístico. E muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas têm dificuldade em entender o que é esse aspecto cognitivo-linguístico, né? E aí, eu acho que a forma mais fácil da gente conseguir ter esse entendimento é fazer o desmembramento. Então, se eu estou pensando em aspecto cognitivo, eu estou pensando numa cognição por trás desse aprendizado, né? Então, eu estou pensando em processamentos de informação, eu estou envolvendo a minha atenção, eu estou envolvendo a minha memória, estou envolvendo um planejamento, uma organização em termos de estratégia, né? Então, a gente pode pensar assim dentro da aprendizagem, principalmente, a gente usa estratégias de aprendizagem o tempo todo, né? Então, esse aspecto cognitivo para a aprendizagem, a gente direciona a nossa atenção para as duas principais portas de entrada, né? E aí, lembrando que são as principais e não as únicas. Então, a gente tem tanto o processamento visual quanto o processamento auditivo associado com essas outras habilidades, né? Com esses outros processos que eu já citei. E aí, a gente tem a questão linguística, né? Então, o cognitivo, processamento visual, auditivo, memória, atenção, a percepção, planejamento, organização e o linguístico. Como o próprio nome já fala, está relacionado, vinculado aos aspectos da linguagem. E aí, dentro dos aspectos da linguagem, a gente tem as questões fonológicas, sintáticas, semânticas, morfológicas, as questões do discurso, da própria pragmática, né? A organização dessa pragmática que depois a gente acaba usando numa transposição de linguagem oral para linguagem escrita. Então, o aspecto cognitivo-linguístico dentro da aprendizagem, ele seria a junção dessas duas vertentes. Eu estou pensando nas formas de processamento, em como que o meu cérebro processa essas informações associado com aqueles aspectos que estão vinculados diretamente com a minha linguagem, né? Claramente, quando a gente pensa, é óbvio, é difícil fazer a dissociação de um aspecto do outro, porque eles sempre caminham, de certa forma, de mão dadas, né? Então, é difícil a gente quebrar um aspecto do outro. Porém, quando a gente faz esse entendimento, então eu estou pensando como o meu cérebro está processando os aspectos da nossa linguagem para ele conseguir alcançar a aprendizagem escolar. Acho que foi claro? E é por isso que eu tenho... Sim, com certeza. O pessoal vai dizendo como é que tá a conexão, que de vez em quando dá uma falhadinha para mim, Claudinha. Então, se vocês puderem dar um retorninho, isso é legal, tá bom? Tá ótimo. E aí, já meio que falou um pouquinho dessas habilidades relacionadas aí à questão da aprendizagem. E aí os teus protocolos, eles propõem exatamente os protocolos de avaliação, né? Tanto o de avaliação como de intervenção, exatamente a atuação nesses aspectos, né? E aí, quais seriam esses aspectos diretamente relacionados com a leitura e com a escrita? Claro. Por que a gente precisa tanto
desses processamentos especificamente para as habilidades de leitura e escrita? Claro. Bom, quando a gente pensa em aspecto cognitivo-linguístico, eu estou pensando num cérebro processando os aspectos da linguagem para que essa criança consiga aprender, né? Então, eu parto do pressuposto que eu preciso que a criança tenha adquirido esses aspectos, essas habilidades, para que ela possa ter esse aprendizado, né? O desenvolvimento desses protocolos, ele vai de encontro a esse raciocínio. Então, se a gente acredita que a criança precisa ter desenvolvido algumas características prévias ao processo de aprendizado, então como que eu faço para conseguir mensurar de alguma forma como que está o desempenho dela em relação a isso? E aí, com base nessa proposta, o desenvolvimento dos protocolos, eles vieram com essa intenção, né? Então, desenvolver instrumentos que fossem capazes de identificar essas habilidades. Tanto o protocolo hoje, inicialmente a gente tinha um que era para crianças maiores, então antigamente, né, quando a gente ainda falava em série, então a gente tinha da 2ª à 4ª série, hoje a gente teve uma mudança de nomenclatura, é esse mesmo. Esse aqui, roxinho, bastante conhecido. Antigo, bem antigo. É super antigo esse instrumento, né? Ele já foi atualizado, a gente já fez. Esses instrumentos são em autoria em Mas o meu já foi atualizado, hein? O seu é a última versão. Tem os dois. É isso aí. Os dois instrumentos, então, eles foram pensados com esse propósito, né? Como que eu consigo identificar quais habilidades podem estar falhas e interferindo na aprendizagem da leitura e da escrita. Então, tanto esse que a Thaís acabou de mostrar aqui hoje, quanto esse para os menorzinhos, né? Que hoje a gente conseguiu fazer a distinção para crianças do 1º e do 2º ano e do 3º ao 5º ano. Então, a gente teve a mudança da nomenclatura e a gente teve, e quando eu falo a gente, estou citando também a doutora Simone Capellini, minha orientadora e parceira nessas produções. Então, quando a gente pensou nessa produção, né? Veio de uma demanda que muitos profissionais e professores falavam, olha, mas a gente tem em relação às crianças mais velhas, mas a gente hoje tem uma demanda para crianças mais jovens. Então, como que eu consigo identificar com essas crianças mais novas, né? Que seria o 1º e 2º ano. Bom, mas aí, pensando em como identificar a sensibilidade dessa criança em algum protocolo, a gente desenvolveu ele pensando em habilidades específicas que resultariam numa interferência no resultado final, que seria a leitura e a escrita. Então, dentre essas habilidades, e aí voltando às duas principais portas de entrada, né, em termos de processamento, a gente pensou em habilidade de processamento visual, processamento auditivo, velocidade de processamento, enquanto resultados para leitura e para escrita. Então, a gente tem essas seriam, no 5 caso, preditores, né? Para leitura e para escrita. Ou seja, exatamente. Esses processamentos precisam estar ok, exatamente para que se processe a aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita. Exatamente, porque a gente entende que se algum desses processos estiver alterado, então eu posso ter uma leitura e uma escrita alterada. Então, essas habilidades, né? Então, processamento visual, processamento auditivo e a velocidade de processamento, ela consegue direcionar para mim quais as fragilidades que essa criança tem. E a partir dessas fragilidades, eu consigo relacionar com as respostas que eu tenho em habilidade de leitura e escrita propriamente, então, um ditado de palavras, a leitura de uma sequência de palavras e conseguir relacionar com a habilidade de processamento visual, processamento auditivo e velocidade de processamento. É importante, Thaís, a gente lembrar que, assim, é um quebra-cabeça. Então, a aplicação do instrumento, ela não pode ser automática. Então, quando a gente pensa no instrumento, a gente está pensando em quê? Quais os aspectos, quais as habilidades ou qual a habilidade vai estar prejudicada e interferindo no aprendizado da leitura e da escrita, que vai interferir no processamento da leitura e da escrita, né? Lembrando que leitura e escrita, ela não é um processo isolado, ela não acontece de forma isolada, ela sofre interferência o tempo todo dos aprendizados, sejam eles formais dentro da escola ou sejam eles informais, que a criança está inserida no meio o tempo todo. Bagagem que ela traz de aprendizado. Exatamente.
Tudo que ela tem de estimulação, né? Tudo que ela já viveu, tudo que ela já aprendeu, tudo que ela já viu, né? O que ela assiste na TV, o joguinho que ela está tendo acesso, né? Então, tudo isso também vai interferir no aprendizado da leitura e da escrita. Mas aí a gente está mensurando as características que estão relacionadas a habilidades que são preditoras e relacionando no sentido de não ver as provas, né? Cada subteste do protocolo, ele é composto por provas, não uma prova única, mas várias provas com o intuito de complementar, né? Outra coisa que eu acho legal... Opa, deu uma falhadinha. Vou... Travou. Volta um pouquinho. Eita, voltou. Se estiver travando, não sei como que o pessoal está ouvindo, mas se estiver travando, eu posso ter... Para mim tá ok. Tá, agora parece que foi. Vamos lá. Pode continuar. Então, vamos lá. Então, é importante falar que uma prova específica de um protocolo, isso de qualquer protocolo, né, pelo menos dos que eu conheço, ela não é suficiente para a gente conseguir chegar num diagnóstico preciso. Então, quando a gente está pensando em instrumento, a gente tem que pensar a junção de provas, a análise das provas, correlacionar habilidades para a gente conseguir ver essa criança como um todo, né? Partindo do princípio que ler e escrever não está relacionado a uma habilidade isolada, então a gente precisa ter isso. O pessoal está comentando aqui que está travando. Eu não sei se foi naquele horário, naquele tempinho aí que, ó, já falou que destravou. Destravou? Então vamos lá. Na verdade, eu acho que essa é a grande discussão, né, Claudinha? Porque um bom leitor, aquilo que a gente comentou, um bom leitor, ele vai ler o protocolo, e aí teve alguém que perguntou qual o protocolo, a gente está se referindo aos protocolos cognitivo-linguísticos, né, que é de autoria da Cláudia com a doutora Simone Cassini. E aí eu acho que ler um protocolo e aplicá-lo não é uma tarefa necessariamente difícil, né? A grande questão é exatamente estabelecer essas correlações para se criar um raciocínio clínico que vai impactar exatamente não só na questão diagnóstica, mas eu acho que principalmente nas questões da intervenção, interventivas, propriamente. Porque se você não consegue formar esse quebra-cabeça, tudo aquilo que vier após isso vai sofrer, né, a interferência disso. E aí, eu queria te perguntar quais seriam as bases de processamento, Claudinha, que necessariamente precisam estar alteradas para que a gente direcione o nosso pensamento aí para um possível transtorno de aprendizagem da leitura e da escrita. Ótimo. Bom, é difícil a gente pensar em bases isoladas, né? Porque, como eu disse no início, elas vêm associadas. Mas quando eu penso em alteração de leitura, alteração de... O que é ler, né? É você processar uma informação visualmente, é você conseguir distinguir, caracterizar, né? Identificar traços específicos, memorizar a representação daquela letra, para você conseguir transpor. Óbvio que não é tão simples assim. A gente tem o aspecto fonológico, né? A gente tem uma memória fonológica que precisa estar desenvolvida, precisa se desenvolver durante esse processo de forma plena para que a criança consiga fazer essa relação dentro do processo de escrita. Mas aí a gente tem a questão processamento visual da informação. Se eu falho em processar visualmente uma informação, essa criança pode ter dificuldade em reconhecer a letra, dificuldade em relacionar o som com a representação da letra, né? Fazer os famosos erros de inversão e reversão de letra, então, em relação ao posicionamento dessa letra, né? Então, ao meu ver, o processamento visual é um dos pontos que a gente precisa avaliar quando a gente está vendo uma criança com queixa, né? Que chega para a gente com uma queixa, uma demanda de leitura escrita. O processamento visual. Então, um dos pontos, processamento auditivo. Se a gente está partindo do pressuposto que essa criança tem a percepção da consciência fonológica como uma facilitadora para o processo de alfabetização, e entende-se que a consciência fonológica ela é um processo que é auditivo, se ela falhar na percepção auditiva, ela não consegue desenvolver de forma plena a consciência fonológica. E aí eu tenho outro aspecto que vem alterado. Não quer dizer que ele vai vir alterado
isolado e nem que ele vai vir alterado junto. Pode acontecer as duas coisas, assim como pode acontecer separado, né? Mas é outro aspecto que provavelmente vai levar essa criança a ter uma dificuldade ou um transtorno de aprendizagem. E aí a gente tem a consciência fonológica, né? A gente não pode esquecer que a consciência fonológica ela entra também como habilidade preditora para a alfabetização. A nossa língua, né? A base da nossa língua, ela é alfabética, ela tem uma base nessa relação. Então, trabalhar com esse processo de estimulação ou intervenção, né, com a consciência fonológica só vem a favorecer. Porém, crianças que falham específico em consciência fonológica não quer dizer que elas tenham um diagnóstico específico. Então, falhou em consciência fonológica, minha criança é disléxica, né? Não é bem por aí. A gente precisa entender qual é o percurso que essa criança tem. Em algum momento foi trabalhado com ela essa percepção fonológica, né? Em algum momento. Exatamente isso, né? A questão que a gente até vai conversar um pouquinho sobre a questão do estímulo e a intervenção, né? Se essa criança ela recebeu o estímulo, se ela recebeu é diferente, ela vai desenvolver de uma outra maneira. De uma outra forma. E isso vai interferir depois quando você for avaliar a tua criança e for fazer a junção dessas informações. Então, uma coisa é ter uma criança que já passou por uma intervenção fonológica, que teve esse aprendizado dentro da escola, mas aí você avalia, ela está falhando em outras habilidades, né? Então, ela vai bem na consciência fonológica e falha num processamento visual, né? Então, por que eu vou insistir numa intervenção com uma consciência fonológica, sendo que a demanda dela não é essa? Ela tem outras demandas. Só que, em contrapartida, eu também preciso entender que a minha criança que nunca foi estimulada, ela não vai identificar uma rima tão fácil assim. Né? Então, mas a rima ela é tão fácil, ela é tão sutil de perceber. Nem todas as crianças hoje são estimuladas com musiquinha, né? Da mesma forma que nós fomos há um tempo atrás. Então, a gente precisa entender que o mundo está mudando, né? As realidades hoje outras, exatamente. Então, a realidade que muitos de nós vivemos nem sempre é a realidade das nossas crianças de hoje. E se a gente está cobrando alguma coisa da criança, a gente precisa saber até que ponto essa criança já foi estimulada ou já recebeu aquela informação. Tá ok? E aí, completando essas habilidades, a gente tem a velocidade de processamento. Não sei se travou de novo, tá? Tá me Oi, tá me ouvindo? Vamos. Agora tô. Oi, tá me ouvindo? Bom, então, complementando as habilidades. Tá ouvindo? Uhum. Então, vamos lá. Então, complementando essas habilidades, então a gente tem processamento visual, processamento auditivo, consciência fonológica e velocidade de processamento. Por que a velocidade de processamento ela é tão importante? Né? A velocidade de processamento ela é o tempo em que a criança consegue processar informações. Então, a gente processa informações, a gente processa letras, né, visualmente para a gente conseguir decodificar, fazer a leitura, o acesso à informação, reconhecimento e poder atingir esse léxico, né? E saber que palavra eu estou lendo. Então, o tempo com que eu uso para conseguir acessar uma informação, se for muito lentificado, eu posso ter falhas na leitura, né? Então, omissões, por exemplo. Se for muito rápido, eu também posso realizar essas omissões. Então, eu posso pular letras, eu posso omitir final de palavra, eu posso fazer as famosas adivinhações, né, durante a leitura. Então, a velocidade de processamento, ela ajuda a gente nesse sentido. Além da gente ter provas dentro do protocolo que auxilia a gente conseguir entender aspectos de sobrecarga de memória, né? Então, o quanto a memória da mental, né? Que eu acho que entra a questão da interpretação que a gente quer colocar, porque não é um dado necessariamente explícito, né? De dado para ser observado enquanto dado quantitativo, mas é um dado qualitativo extremamente importante, né, Cláudia? Exatamente. E assim, às vezes a gente ouve, né, quem encaminha, enfim, chega pra gente assim, a criança só tem uma questão de atenção, mas só a atenção já é o suficiente para descarregar tudo, para tudo que é
é todo o mecanismo de entrada. Então, se eu não tenho atenção visual, se eu não tenho a atenção auditiva, eu não consigo ter o processamento da informação. Então, a atenção ela é extremamente importante, assim como a memória, né? É óbvio que a prova de nomeação ela é um disparador para a gente entender como é que está a memória dessa criança. Mas ela isolada, ela também não vai te dar informação muito precisa. E aí vem, de mais uma vez, a relevância da gente saber relacionar as informações, relacionar as habilidades para a gente conseguir entender. Avaliar, eu acho que o mais importante, Thaís, é que assim, fique claro que avaliar é um quebra-cabeça. Né? Ela não é uma atividade que é automática, então a gente precisa conseguir relacionar as provas, e não específicos só dos protocolos que a gente está citando, né, que eu elaborei, mas qualquer instrumento que a gente aplique para avaliar uma criança, a gente precisa conseguir ter essa sensibilidade de relacionar pistas. E essas pistas, elas podem estar relacionadas a um dado que é quantitativo, ou seja, acerto e erro do que a criança fez ali na prova, quanto relacionado aos dados que são qualitativos, que também são muito importantes, né? Por que eu tô chegando nesse ponto? Eu já ouvi muita gente falar assim, eu vou aplicar um instrumento e da aplicação desse instrumento eu já sei o que a criança tem por acerto e erro. Não! Não! Existe uma variável ali que é o comportamento da criança, o dia, né? Que várias questões que podem interferir nesse acerto e erro e que eu acho que exatamente o profissional é essa atenção e esse olhar para que não gere o equívoco diagnóstico, né? Exatamente. Né? E a gente tem a questão estímulo. Então, dependendo da sala em que a criança está, ela pode ter um estímulo distrator que para ela naquela prova não foi legal. Né? E aí, por isso, ela não conseguiu fazer e apresentou aquele desempenho. Né? Então, a gente tem que estar muito atento, sim, com as características que a criança apresenta durante a resposta de qualquer teste que a gente aplique. E tentar entender, ver a criança como um todo. Né? Ela não é um robozinho que chegou ali, você vai fazer uma pergunta e ela vai te responder. Né? Ela é uma criança, ela tem sentimentos, ela tem angústias, ela sabe que está ali para ser avaliada. Né? Ela sabe que não está indo ali na tia fono, na tia... psicóloga, neuropsicóloga, pedagoga, psicóloga, ela sabe que está indo ali por algum motivo, alguma coisa deu ruim para ela. Sim, eu acho que essa colheita desses aspectos não verbais aí, comportamentais, é papel nosso, né? Que fazer, né? Para que a gente consiga montar esse quebra-cabeça. Estão te pedindo aqui para falar um pouquinho mais sobre essa sobrecarga de memória observada na avaliação, que é um fator bem importante. Ok. Bom, o que é a sobrecarga de memória, né? A sobrecarga é o que o nome diz, não tem como a gente florear muito. Sobrecarregou a memória é porque alguma atividade que a criança estava realizando trouxe como se fosse um peso a mais para a atividade. E aí ela começa a perder sinais da atividade que ela está desenvolvendo. Exatamente, ela começa a falhar na atividade que ela está desenvolvendo. Né? É comum, por exemplo, vou transpor para a leitura, que eu acho que é mais fácil do pessoal conseguir, de vocês conseguirem visualizar. Né? Então, quando a criança começa a fazer uma leitura fluida e de repente ela vai lentificando, ou ela vai pulando palavra, ou ela vai adivinhando palavra, isso pode, um dos motivos, tá? Não é o único, mas pode estar relacionado a uma sobrecarga de memória. Né? Então, se sobrecarrega a memória, a criança, ela vai... Principais características, lentificar, falhar, adivinhar. Então, aquela leitura por acesso ao léxico, né? Por um input que é visual, então ela acessa uma palavra que ela já conhece, mas ela não faz a decodificação, também pode estar relacionada a essa sobrecarga de memória. Né? O instrumento, tanto o protocolo para os menorzinhos quanto para os maiores, ele tem uma prova de nomeação rápida que está relacionada à habilidade de velocidade de processamento. E aí, nessa prova, é a nomeação de dígitos. Então, a criança ela é solicitada a nomear por 2 vezes sequências de dígitos, né? Que estão dentro de uma caixinha selecionada, e aí a gente compara o tempo da primeira nomeação e o tempo com a segunda nomeação. Né? E aí, se essa criança excede, faz um tempo maior na segunda nomeação, isso caracteriza para a gente que essa criança pode ter uma sobrecarga de memória. Porém, volto a dizer para vocês, a gente vai relacionar com outras provas. E aí, esse dado isolado, se ela apresenta esse tipo de sobrecarga numa prova, mas não apresenta numa outra, que também
exija dela uma demanda de memória operacional e ela não falha, isso é um dado, né? Exatamente. Exatamente. Então a gente precisa conseguir juntar isso, unir isso. Então, por exemplo, a criança teve essa sobrecarga de memória, mas ela não lentifica numa prova, por exemplo, de nomeação de dígitos, que também tem no protocolo. Então, ela vai fazer a nomeação, a repetição dos dígitos, tanto ou em sequência ou em ordem inversa, mas ela não falha. Ela fica dentro ali do que é esperado ou ela está acima da média. Um exemplo hipotético, né? Então, será que essa sobrecarga de memória está interferindo ou será que ela não teve uma desatenção? Ou uma questão de percepção visual, de closura, né? De fechamento visual na hora de fazer a nomeação. Então, essa, mais uma vez, a importância da gente conseguir relacionar esses aspectos. E aí, lembrando que as provas de nomeação rápida, elas são tão relevantes para a gente dentro da avaliação, no sentido de que a gente usa diretamente a velocidade de processamento, tanto para a gente ler. Então, a nossa leitura fluente, ela está relacionada a vários outros aspectos também, mas relacionado diretamente ao tempo de processamento das letras, né? Da junção das letras para poder chegar na palavra. E, óbvio, há outros aspectos, mas essa velocidade, ela reflete ali. E também na escrita. Então, o tempo em que eu acesso, a velocidade em que eu demando para acessar aquela informação, acessar as letras, organizar e botar no papel, também é um reflexo da velocidade de processamento. Então, por isso que a gente acessa, sim, essas informações e tem essa prova como uma prova importante. É o mesmo percurso cognitivo, né, Claudinha? Por É o isso, mesmo. a gente mencionou um pouquinho sobre isso, que às vezes os profissionais, eles aplicam as avaliações e eles não sabem necessariamente qual é a correlação daquilo ali, especificamente, com a habilidade propriamente da leitura e da escrita. E aí, quando a gente menciona, que a gente até comentou, né, as provas de nomeação automática rápida são provas padrão ouro, né, pra gente. Mas por quê? Né? Muita Exatamente. aplica, tá alterado. Sim. E daí? A Exato. partir daí, o que que isso Não, significa? e a gente tem que pensar que assim, a gente tem pranchas diferentes de provas de avaliação de nomeação rápida e não é por acaso. Não é para a gente ficar testando e retestando a criança para ver se ela aumenta ou diminui o tempo. É porque cada um daqueles estímulos foi pensado no sentido de que qual o acesso que a criança vai fazer para poder fazer aquela nomeação? O que é mais rápido para a criança? Será que a distinção de dígito, de número, é mais rápido para ela do que de letra? Será que é mais rápido do que a figura? Ou será que é mais rápido do que para a cor? Cada uma, né? Falei, as principais pranchas geralmente são constituídas por esses elementos, né? Então, o que a criança precisa para acessar essa informação? Né? Então, a gente precisa se informar disso para depois conseguir fazer a interpretação dessas pranchas. Né? Então, essa correlação não vai adiantar você aplicar, você vai ter o resultado e você vai fazer o que com aquele resultado? Né? Então, você precisa conseguir ter a sensibilidade de entender o que essa nomeação te diz. A Jennifer está perguntando qual é o protocolo de nomeação rápida. E aí, pessoal, a gente vai disponibilizar, a Claudinha, como a Márcia falou, né, na extrema generosidade, eu vou disponibilizar para vocês os 3 artigos, que são 3 artigos que fundamentam aí os parâmetros, né? Não adianta muito mostrar porque fica invertido, mas nós vamos disponibilizar as fotos para vocês depois em post, para que vocês possam acessar os artigos, que são 3, que explicam a questão do parâmetro por idade. Vai ficar salvo, assim, gente, no IGTV. E também eu vou vou puxar lá para o meu canal no YouTube, que é Fonoconsciência, porque aí a gente tem essas formas de acessar e com o caderninho na mão, toda essa riqueza que a Claudinha está trazendo aqui pra gente. E a Claudinha, assim, a gente houve um equívoco comigo na minha experiência profissional, que eu acho importante a gente compartilhar, que pode ser que isso também reflita a realidade de alguns profissionais. Como a gente tem muita questão do transtorno de aprendizagem específico da leitura, né, a dislexia, muito no viés da fonologia, da alteração das bases fonológicas e tal, muitas vezes, uma vez especificamente, eu falei, meu Deus, a criança tinha um quadro de alteração e toda a parte fonológica
dava ok. Eu falava, bom, então não é disléxico, porque se não tem base fonológica alterada. E aí é que veio a grande questão do processamento visual, né? Dessa relação, da extrema necessidade da gente correlacionar esses outros dados, porque se tratava de uma dislexia visual, que é um tipo de dislexia que agora está sendo mais comentado, né? Na questão da necessidade de a gente subtipar o diagnóstico, né? O diagnóstico da dislexia, de não ficar simplesmente, né? No viés geral, né? No diagnóstico amplo, dislexia, até porque as intervenções elas vão ser direcionadas de formas distintas para cada tipo, né? E aí eu acho importante você mencionar um pouquinho a esse respeito, da gente sentir a necessidade de correlacionar com outras provas que venham a confirmar, né? E entrando naquela questão que a gente conversou sobre se os protocolos eles têm o objetivo de diagnosticar, de fato, os transtornos de aprendizagem. Como é que... Ok. Eu acho que a gente precisa pensar em dois pontos dentro desse estudo que você contou agora, Thaís. Eu acho que a gente tem a questão. Os protocolos eles são desenvolvidos para auxiliar a gente a fechar diagnóstico. E o diagnóstico ele é rico no sentido de nortear a terapia. Então, com base nesse exemplo que você deu, se eu trabalho consciência fonológica com uma criança que tem uma questão que é de percepção visual, essa criança pode responder até um ponto, mas depois ela vai parar de responder, né? E aí não evolui. Não evolui. E aí a gente precisa entender que, assim, enquanto terapeuta, enquanto quem está ali trabalhando com essa criança, a gente não tem uma bola de cristal, mas a gente precisa ter sensibilidade. Se a criança não está evoluindo com o meu plano terapêutico, com aquilo que eu estou propondo para ela, alguma coisa está muito errada, né? Ou eu estou fazendo de uma forma que não está legal, né? Ou eu estou usando uma estratégia que não está legal, ou eu estou trabalhando uma habilidade que não é a habilidade que eu deveria estar trabalhando, né? Então, modificar esse plano faz muito sentido. Da mesma forma que eu avalio para direcionar, né? Então, eu aplico um instrumento para direcionar a minha intervenção, eu também não posso acreditar que um único instrumento isolado, ele vai me permitir chegar num diagnóstico, né? Hoje eu acho que já não ouço tanto isso, mas já ouvi muito. O instrumento X dá o diagnóstico da dislexia. Né? Então, a gente não tem um instrumento isolado que faça essa mágica toda para nós, porque se tivesse, eu acho que facilitaria a vida de muitos profissionais, né? Nossa, Deus. Até porque, assim, a gente sabe a dificuldade de muitas famílias em fazer a avaliação neuropsicológica, de ter um acompanhamento neuropediátrico, né? Então, a gente sabe o quanto isso é difícil para algumas famílias. Então, se a gente tivesse essa mágica, seria fantástico, né? Então, entender que os instrumentos, principalmente esses que a gente está falando aqui, eu posso dizer e garantir como autora, eles não são instrumentos que fecham o diagnóstico sozinho, né? Primeiro que, assim, se essa criança está sendo avaliada, tem outros instrumentos que entram nessa complementação. Então, eu faço o perfil cognitivo-linguístico dessa criança, eu tenho a ideia de como é que está processamento visual, processamento auditivo, velocidade de processamento, consciência fonológica, leitura e escrita isolada. A gente está trabalhando com palavras. Mas isso, só isso, esse monte de coisa não vai ser suficiente para eu conseguir fechar o diagnóstico. E por isso a gente tem outros instrumentos que são muito valiosos, né? E aí a gente pode pensar no Prolec, que é muito rico em termos de toda a análise dele, né? Ele pega toda essa sensibilidade de base da leitura, que é muito rico, né? Aí eu preciso de uma avaliação, porque se eu estou pensando em leitura escrita, a criança ela não lê isolado. Eu preciso de uma leitura textual, eu preciso de uma amostra de leitura dessa criança, uma amostra de compreensão. E aí a gente tem instrumentos como o Proconli, né? Que faz... Eu ia falar exatamente isso, em diferentes tipos de texto também, né? Tipos de texto, exatamente, exatamente. Aí a gente entra em outros aspectos também que são muito ricos para a gente ter essa sensibilidade de avaliação. Como que é a compreensão, a percepção dessa criança, a decodificação em gêneros textuais diferentes, né? A gente tem também o TDE2, que saiu agora, que eu acho que está bem recente, não aquele antigo, aquele de capa verdinha, não, ele já está desatualizado. Mas o TDE mais, o último que saiu agora, que eu acho
a pena também, ele tem, ele faz esse recorte leitura, escrita e matemática de uma forma muito rica e com dados com parâmetros muito sensitivos em termos de análise. Então, acho bem legal. E aí a gente tem as provas do RAM, que eu também acho que vale a pena, né, conhecer. Então, a Thaís vai disponibilizar os artigos, tem parâmetros para poder ter essa comparação, ter uma ideia de quem são essas crianças que estão sendo avaliadas, né? E aí, lembrando que, assim, é um conjunto. Cada profissional, ele tem que se sentir confortável para montar a base da avaliação dele. Mas entender que um instrumento isolado, da mesma forma, se eu usar o Prolix isolado, ele não vai me dar essa informação. Se eu usar o Procon isolado, não é a leitura, pedir uma amostra de escrita textual dessa criança, pedir para ela compor um texto, isso não vai me dar informação de onde estão as falhas. Eu preciso de uma junção de instrumentos e conseguir analisar de forma a relacionar as habilidades cognitivo-linguísticas que foram avaliadas, como foi a leitura textual, em como foi a produção textual, em como foi o desempenho em outras provas. Então, é o quebra-cabeça que tem que ser feito durante a análise para poder direcionar tanto a estimulação quanto a intervenção. Então, só antes da gente falar um pouquinho dessa questão da estimulação e da intervenção, a fono Lúcia Rafael colocou dificuldade de nomeação nos números e não nas letras. Qualitativamente, eu posso pensar em... Que é até uma dúvida que eu coloquei já para você, né? E quando a prova, nós temos 2 tipos de nomeação. E aí ele vai bem em um e vai mal no outro. O que que eu faço? Eu considero que a habilidade está alterada ou eu considero que a habilidade está preservada? Não dá nem para a gente dizer que está 100% alterado, nem 100% preservada. Porque, veja só, você vai comparar, a gente precisa entender. Lembra quando eu falei? São provas de nomeação distinta. Então, se eu estou fazendo uma nomeação de dígito e uma nomeação de figura, a figura ela me dá um input, um acesso ao input visual diferente do que eu preciso para o número, certo? O número ele tem características que são mais específicas, como as letras. Certo? Qual a diferença da nomeação rápida de letras e a nomeação rápida de números? Quando eu estou nomeando letras, eu preciso ter o conhecimento do alfabeto, certo? Então, primeiro a criança reconhece o alfabeto em sequência, para depois ela reconhecer o alfabeto em ordem aleatória, que é quando ela tem o domínio do reconhecimento das letras. Quando eu peço uma nomeação automática rápida de letras, as letras são aleatórias, então ela precisa conseguir fazer essa distinção. Os dígitos, eles pedem uma nomeação automática rápida, que é muito mais automatizado. A criança aprende números muito mais rápido do que ela aprende letras. A quantidade de dígitos é menor do que a quantidade de letras, então a nomeação ela é por dígitos individuais, né? Então a gente tem do 1 ao 9, enquanto letras a gente tem muito mais, a gente tem 26 opções, né? Então, depende com o que você está cruzando, né? Se eu estou comparando... Não, desculpa, conclui. Se eu estou comparando uma nomeação rápida de números com figuras, o acesso dela à figura, se ela reconhece aquela figura via um input visual automático, pode ser que ela tenha dificuldade para distinguir os detalhes do número que são mais específicos. Aí a gente precisa aplicar uma nomeação de letras, para ver como que é o reconhecimento, porque se ela falha, pode ser uma questão percepto-visual, visomotora relacionada a características específicas, que estão relacionadas às letras e relacionadas a números. E aí, exatamente a necessidade da gente completar as avaliações com as demais pranchas do RAM, né? Da nomeação automática rápida proposta por dentro lá em 1974, gente. Não, e super importante, pessoal, quem gosta, né? Quem já ouviu falar de nomeação rápida, quem já ouviu falar das provas do RAM são muito válidas, mas entendam qual é a função de cada uma dessas pranchas, né? Porque acho que essa pergunta foi fantástica, ela veio a calhar tudo que a gente está falando. Eu não consigo pensar se falha ou se não falha, indicativo do que é, se eu não cruzo com outras habilidades. Até provas de nomeação eu preciso conseguir cruzar qual prova que eu usei, qual estímulo que eu ofereci para entender o que essa criança tem. E aí, Claudinha, vem a questão que, assim, eu particularmente nunca tinha parado para pensar sobre isso, até no nosso grupo de estudo lá ter esse insight da gente comentar a respeito de estimular e intervir, que muitas vezes a gente utiliza esses 2 termos como sinônimos, né? E, na verdade,
o que a gente vê é que na prática isso não deve ser, né? Não é desse jeito. Explica um pouquinho pra gente, Claudinha. A gente vem de parâmetros muito delicados de pensar onde começa o limite de um, onde termina o limite do outro, né? Então, o termo intervir sempre veio muito caracterizado do âmbito clínico, né? E aí hoje a gente tem a proposta do RTI que modifica um pouco essa possibilidade. Hoje a gente sabe que, é óbvio, não é a intervenção do profissional fonoaudiólogo dentro da escola, mas a gente intervém com o pedagogo, com as propostas do pedagogo, e o pedagogo faz essa atividade dentro da escola, né? Porém, a RTI seria um outro desdobramento. Mas a diferenciação entre você estimular uma criança é que você não necessariamente precisa ter uma patologia implementada, ou uma dificuldade, ou uma alteração naquela criança. Eu posso estimular qualquer habilidade que vá beneficiar o aprendizado dessa criança, né? Então, a gente pode estimular, né? Pensem vocês com os filhos, com o sobrinho, né? Com qualquer criança. Eu posso estimular uma criança a qualquer momento. Eu não preciso que essa criança tenha uma dificuldade. A intervenção, ela é um termo mais direcionado para quando eu tenho alguma alteração implantada já. Então, eu tenho um diagnóstico, eu tenho uma dificuldade, e aí eu vou intervir. Então, por exemplo, vamos pensar no contexto educacional, né? Que eu acho que a gente usa mais esses parâmetros. A gente usa na clínica também, mas dentro do contexto educacional. Eu tenho uma turma, e aí, na análise da turma, o professor identificou que a leitura dessas crianças está mais lentificada do que se esperava depois de tantos meses de trabalho em sala de aula. Então, eu posso intervir numa habilidade de leitura, eu posso trabalhar com aspectos de leitura para conseguir chegar ali. A diferença para estimulação, eu tenho uma turma que está indo super bem, mas eu quero estimular a percepção auditiva, porque eu acho que isso vai refletir de uma forma bacana para o aprendizado depois da leitura e da escrita. Então, eu posso estimular, mesmo que não tenha uma dificuldade identificada ali, tá? Basicamente é... Daí que entra a questão do recorte, né, Claudinha? Do primeiro, segundo ano, né, e terceiro a quinto ano. Exatamente. Normalmente... enfoques diferentes para esse Exatamente. recorte. Quando a gente pensa primeiro e segundo ano, a gente está pensando primeiro ciclo, as crianças que ainda estão desenvolvendo, né, a alfabetização, para poder chegar de uma forma mais preparada do terceiro ao quinto, poder ter um conteúdo mais denso, né, e ir se preparando para o ensino fundamental 2. Mas quando eu penso em pré-escola, quando eu penso em primeiro e segundo ano, eu posso estimular diversas habilidades de diversas formas dentro da sala de aula, em parceria com conteúdo pedagógico. Eu não preciso desmembrar, né, esse tipo de estimulação. E quando eu penso na intervenção, aí eu estou pensando em crianças do terceiro e quinto ano que já deveriam ter adquirido essas habilidades preditoras lá atrás e não adquiriram. Então, eu vou intervir com a turma para que elas consigam responder de uma forma melhor, né, e consigam de alguma forma suprir aquilo que ficou em termos de defasagem. E o que eu acho bacana exatamente dos protocolos é exatamente essa questão da versão individual e da versão coletiva, que permite que a gente faça uma atuação educacional com eles, né? Exatamente para rastrear essas questões que porventura não estejam ocorrendo da forma desejável, né? E também na questão clínica, confirmando, auxiliando nesse direcionamento diagnóstico, né? E é importante, eu acho que, se você puder falar um pouquinho da questão da terapia diagnóstica, né, Claudinha? Sim, com certeza. Quando a gente aplica os protocolos, a gente vai chegar à resposta, a gente tem uma questão da idade, né, dos 8 anos, 11 meses, 29 dias para o diagnóstico da dislexia, né? Mas a gente já tem recursos, eles já permitem que a gente já trace aí um caminho pensando numa possibilidade de um transtorno ou pensando numa questão de uma dificuldade apenas no processo diagnóstico, né? Exatamente, Thaís. Eu acho que o raciocínio ele é esse. Então, a gente tem que respeitar esses parâmetros, né, de idade, em termos de maturidade mesmo,
né? Não é lenda, não é um estalo que a criança tem, não é dormiu de um jeito, acordou de outro. Não, cada criança é de um jeito. Cada criança tem um tempo, um período de maturação neurológica. E a gente sabe que anterior, né, a esse período, se eu fecho o diagnóstico, eu não estou respeitando o processo de maturação neurológica. E aí a gente tem que lembrar de uma outra coisa que às vezes eu percebo que fica um pouco esquecido, né? Se eu estou falando de um diagnóstico de aprendizagem, eu não posso pensar em dar esse diagnóstico antes da minha criança ter sido exposta ao aprendizado, né? Então, como que eu vou diagnosticar uma criança do primeiro ano com dislexia, né? Sendo que essa criança ainda não foi exposta ao conteúdo propriamente dito do processo formal, né? ensino formal, exatamente. Então, ela não precisa estar na escola para ter um diagnóstico, né? Ela não precisa aprender a ser alfabetizada para ter um diagnóstico. Então, tanto os dois protocolos que você mostrou, né, os protocolos que foram desenvolvidos, eles partem desse pressuposto de ser um rastreio, né? Então, ele tem uma parte coletiva e uma parte individual. A parte coletiva, ela foi desenvolvida justamente para isso, para ser aplicada em sala de aula com todas as crianças, para poder fazer um levantamento. Quais são as crianças que precisam de um olhar mais direcionado para a gente poder fazer a parte individual, né? Então, dentro do contexto educacional, não precisa necessariamente aplicar a versão coletiva e individual em todas as crianças, né? A coletiva, ela tem o propósito do rastreio, da identificação de quem é essa criança. Quando eu estou no âmbito clínico, a gente faz uso tanto do coletivo quanto do individual, porque muitas vezes o profissional que está dentro da clínica, ele não tem a possibilidade de ir na escola e aplicar na sala toda, né? Que aquela criança faz parte, para ter essa ideia de parâmetro, né? Do que é. Exatamente, a gente não consegue fazer isso. Porém, é extremamente importante que o profissional que trabalha com crianças que têm, o profissional clínico que trabalha com crianças que têm algum tipo de alteração de aprendizagem, tenha esse contato com a escola, né? A gente está falando de aprendizagem. Eu não posso trabalhar com a minha criança de uma forma isolada, achando que aquilo que eu espero para ela é um único. Tá? Então, a gente desenvolve parâmetros do que é esperado, mas se vocês forem comparar, e aí pensem nas crianças que tem na clínica de vocês, escolas diferentes, numa mesma cidade, né? Regiões diferentes, escolas diferentes, eu posso ter parâmetros diferentes de desempenho dessas crianças, né? Então, é importante ir para a escola, conversar com esse professor, saber quem é essa criança, para poder ter uma ideia de quais são esses parâmetros. Tá? Sim. Pessoal, esses protocolos eu vou disponibilizar a imagem deles, né, nos stories assim que a gente terminar, tá? À venda sim, comprem, pelo amor de Deus, porque é extremamente útil, tanto na clínica... Dê um feedback para nós depois, que eu fico muito feliz quando eu recebo feedback. E feedback então, não precisa ser só positivo, pode ser críticas construtivas também. E aí, Claudinha, a Jennifer está perguntando se, além do TDE, você sugere algum outro protocolo para rastreio no ambiente escolar. Esses dois protocolos que a gente está falando, você pode usar em ambiente escolar. Tá? Os dois protocolos, eles foram desenvolvidos para uso tanto do fonoaudiólogo quanto do pedagogo, enfim, de qualquer profissional que trabalhe na área da educação. O importante é saber fazer a análise. Então, ter a sensibilidade, aí faz de encontro com tudo que a gente vem conversando, né, no decorrer da live. Ter a sensibilidade de cruzar as informações. Mas são três instrumentos que podem ser usados tranquilamente dentro do âmbito escolar, pelo professor. O próprio professor pode fazer a aplicação e fazer análise. É óbvio que se esse professor tiver a possibilidade de ter um fonoaudiólogo junto para poder estar passando essas informações, para poder estar instruindo, fantástico. Aí a gente está vivendo no mundo fantástico. No ideal, né? No ideal de parceria. Exatamente, no ideal de parceria. E, Claudinha, eu acho que isso a gente já está se encaminhando para o nosso tempo, passa tão rápido. Não! Eu gostei! Eu quero bater mais papo! E eu tenho certeza que daqui vão surgir outras e outras, né? Porque as contribuições, elas não cessam nunca, né? Mas, assim, eu acho que a gente precisa ter isso na nossa mente enquanto profissionais que fazemos avaliações, que fazemos diagnóstico e traçamos realmente estratégias de intervenção. Eu vou te pedir para falar, falando nisso rapidamente, dos seus protocolos de intervenção, né? Sim, claro!
que é o laranjinha, que a gente fala que é laranjinha, o mais velhinho. E os meus estão dentro de pastinha, pessoal, para não destruir, que é o ciúme. Olha só, né? A posse do instrumento. Mas muito legal, Thaís, falar um pouquinho deles. Quando eles foram desenvolvidos, quando eles foram pensados, qual foi o raciocínio que nós tivemos, né? Pensar em instrumentos. Então, por exemplo, eu identifico alguma coisa que está alterado na minha criança, como que eu vou conseguir contemplar de alguma forma em termos de intervenção com aquela criança? É óbvio que não é uma intervenção mágica também, que você vai aplicar e vai resolver todos os problemas da criança. Não vai, né? Mas são instrumentos que, por exemplo, da intervenção diagnóstica, né, que a Thaís acabou citando e eu não me prolonguei nela. A intervenção diagnóstica, quando a gente pensa, eu vou intervir com essa criança, eu avaliei essa criança e estou na dúvida do diagnóstico, né? O que eu faço? Eu posso colocar, hoje a gente tem o RTI, que traz toda essa questão da intervenção diagnóstica, então eu posso intervir com um número de sessões essa criança, para eu poder saber como ela responde. O amparo do DSM-5, né? Exato, com o amparo do DSM-5. Então, hoje, a gente, enquanto profissional que está dentro da clínica, a gente pode usar isso como uma informação rica e falar, olha, pera lá, eu posso intervir para saber como a minha criança vai responder. E muitas vezes, nesse período de intervenção, quando a criança chega para a gente, eu ganho tempo para essa criança conseguir uma avaliação neuropsicológica, para ela conseguir um acompanhamento com o neuropediatra, para eu poder fazer o contato com a escola e entender como que esse professor está vendo essa criança, né? Então, eu consigo fazer ajustes e, nesse período da intervenção diagnóstica, saber como a criança vai evoluir. E aí, dentro dessa evolução, muitas vezes, e aí, pessoal, é uma coisa que a gente tem que ter um olhar, assim, muito sensível. Essa criança evolui e ela pode perder as características desse diagnóstico, tá? Então, tanto os dois instrumentos de intervenção, tanto o menorzinho, né, que eu brinquei que é mais velhinho, que realmente ele foi um dos primeiros instrumentos, né, que a gente elaborou, quanto o outro, eles foram feitos com o propósito de ser um casadinho. Então, eu avaliei e eu quero intervir com minha criança, né? Então, eu tenho esse material fechado, eu vou fazer a intervenção. É óbvio que eu posso adaptar as estratégias que tem ali. Então, é um livro assim, com estratégias fechadas, né? Então, eu tenho 18 sessões, que são sessões cumulativas, mas eu posso fazer adaptações para ficar mais lúdico, para ficar mais interessante para a criança e ver como que essa criança me responde. Depois, eu reavalio para poder ver se teve melhor ou não. E o mesmo raciocínio é o verdinho, né? Que a Thaís mostrou dentro da pastinha, que é um instrumento que foi feito para avaliação para crianças menores. Ele tem uma outra proposta, então ele é muito mais ilustrado, né? A gente faz uso muito mais... A Andréia tá falando aqui que é milagroso. Eu ia comentar isso, estava esperando uma brecha. Andréia Batista, nossa rainha da ortografia aí, ó. Ficou parada aqui, eu falei, gente, milagroso, mas que bom, né? Eu fico feliz de saber que as crianças estão evoluindo com ele. E o outro é bem mais lúdico, ele tem uma proposta, mas é a mesma coisa, são 15 sessões também cumulativas nessa mesma proposta e a gente procura ver a evolução da criança nesse período. Uma coisa que eu acho importantíssimo falar antes que essa live termine. Não são instrumentos que precisam ser aplicados isolados. Eles podem ser aplicados em conjunto com outros instrumentos. Então, a criança está evoluindo na intervenção fonológica, que é o que propõe os instrumentos, mas eu também queria trabalhar com outras habilidades, né? Então, eu também posso fazer esse tipo de intervenção conjunta. E o mais lindo de toda essa questão dos protocolos é exatamente que todos são baseados em evidência científica. Todos foram testados. Então, a Simone fala, eu sou fonoaudióloga de programa. Eu também sou. No melhor sentido. Com certeza. Todos foram aplicados. Testados, com certeza. Todos. Exatamente. Eu acho que assim, ainda temos muito que crescer e queremos crescer muito. Acho que isso é muito importante. Mas são instrumentos que assim foram testados, a gente não fez por achismo, a gente não fez por eu acho que vai dar certo, eu acho que isso pode ser legal. Não, a gente fez porque realmente foram instrumentos analisados, eles têm todos o cuidado linguístico, então a gente seleciona cada palavra ali pensando o que é mais apropriado para cada criança, em cada recorte de idade, né? Enfim, tudo realmente é bem pensado.